Salve galera do canal do Medeiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no YouTube, onde você vai ficar muito bem informado sobre todas as notícias da nossa paixão, do nosso Botafogo. Alerta de treta, hein? Alerta de briga, mas não tem jeito. Hoje temos que falar sobre o principal assunto do dia. Trata-se de Jorge Braga. Hoje saiu uma entrevista, a primeira entrevista do Jorge Braga após ter colocado o Botafogo na justiça, né? Jorge Braga, que foi contratado pelo Botafogo no ano passado, ainda na Série B, para participar da reestruturação do clube, né? Para participar aí, veio com a experiência de ser um profissional que trabalhou em grandes empresas que passaram por momentos de reestruturação. Ele chegou no Botafogo com essa mesma missão: deixar o Botafogo com a casa arrumada para que a SAF pudesse acontecer. Esse foi o objetivo, esse foi o contrato inicial lá do Dorcésio Melo, até então presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, continua sendo presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, mas naquela época o futebol ainda estava dentro do Botafogo de Futebol e Regatas, não tinha a SAF naquele momento, e o Jorge Braga foi contratado com essa missão. Vamos aqui passar alguns trechos dessa entrevista, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre o que a gente acha, né? Eu também vou dar a minha opinião aqui e vou abrir o espaço para vocês falarem também sobre essa situação, tá? O Jorge Braga deu essa entrevista que saiu hoje para o Negócios do Esporte, né? Uma coluna que tem no Globoesporte.com, do jornalista Rodrigo Capello, que é especializado em finanças, né? Tá sempre ali fazendo um grande trabalho nessa área. E a gente vai passar aqui um pouquinho do que o Jorge Braga falou, tá? Abre aspas aí pro Jorge. Esse é o motivo da minha ação. Eu tomei um calote de proporções bíblicas, daquelas de envergonhar antigas práticas amadoras. O que aconteceu? Antes de a gente celebrar todos os documentos, eu tinha direito no meu contrato a uma bonificação pela reestruturação, por tirar um clube que valia menos de centenas de milhões para uma venda de mais de 1 bilhão. E é um percentual pequeno, menos do que a média do mercado, mas que chama atenção porque o crescimento de valor foi muito grande. Ninguém imaginava que a venda do Botafogo fosse desse patamar. Como é possível uma transação desse tamanho? Foi porque o Botafogo estava saneado, estruturado, estava na Série A, crescendo receita. E o Jorge Braga diz que ele foi o grande responsável por isso. Fecha aspas. Então, o que a gente vê aqui nessa primeira fala do Jorge Braga é que existia um acordo entre o Dorcésio Melo, entre o Botafogo de Futebol e Regatas e ele. Um acordo que, se tudo acontecesse da forma que deveria acontecer, né? O Botafogo se reestruturasse, acontecesse a venda para um investidor, o Jorge Braga teria direito a uma bonificação, que, segundo ele, é menor do que as práticas realizadas no mercado. Isso, palavras do Jorge Braga, tá? E aí, o que acontece na visão do Jorge Braga e que faz com que ele coloque o Botafogo na justiça? Vamos continuar. Abre aspas para o Jorge Braga. Então, no final do trâmite, antes de a SAF ser transacionada, o John me fez a seguinte proposta, John Textor. Jorge, eu entendo o contrato, as suas cláusulas, mas eu preciso de um desconto de 70% do valor que você tem a receber. E eu vou te pagar em 3 anos, sem juros e sem correção monetária. Pela recuperação, pela transação, pela conclusão do negócio, e você segue comigo como CEO do clube, ok? A gente mantém o seu contrato nas mesmas condições, etc. Você aceita? Imediatamente eu aceitei. Palavras do Jorge Braga. Então veja, 70% de desconto, 3 anos, sem juros. Eu disse para ele, se é isso que você precisa e você vai honrar, então eu aceito essa proposta. A partir daí, o que foi prometido nunca aconteceu. Isso foi no dia 10 de março. Fecha aspas do Jorge Braga. Então existe aqui agora, nesse momento, uma acusação do Jorge Braga de ter chegado a um acordo com o John Textor no dia 10 de março, reduzindo o valor da bonificação em 70%,
e ele continuaria como CEO do clube. Essa proposta foi aceita pelo Jorge Braga. Porém, o que a gente vê hoje é uma disputa judicial. Nada disso aconteceu. Jorge Braga fala que isso não foi cumprido, fala que ele foi jogado para escanteio, que o Tairo Arruda, hoje, CEO do Botafogo, estaria fazendo as funções que ele fazia antigamente, e que ele foi jogado de lado pelo John Textor. Então, essas são as acusações do Jorge Braga, que, segundo ele, o motivaram a colocar o Botafogo na justiça, né? Ele quer receber o que estava acordado no início, a bonificação pelo Botafogo ter se transformado em sociedade anônima do futebol. É difícil, agora fechou aqui, tá? Fechou a parte da informação, fechou a parte do que o Jorge Braga falou. Agora eu vou tentar trazer um pouco da minha opinião e o que eu vejo dessa situação. O Botafogo ainda não se pronunciou oficialmente. Aliás, fez uma nota oficial atacando também o Jorge Braga, falando que o clube tem responsabilidade e que ele queria valores surreais, etc. Inclusive, eu acho uma boa oportunidade de passar aqui com vocês a nota oficial do Botafogo, que foi publicada no dia 9 de setembro. A entrevista do Jorge Braga foi hoje, dia 25 de outubro. Dia 9 de setembro, quando o Jorge Braga colocou nas suas redes sociais que estava fora do Botafogo, foi o único momento que oficialmente o Glorioso se pronunciou em relação a esse assunto, né? Pode ser que novas notas oficiais aconteçam, mas até o momento o Botafogo se pronunciou dessa forma. Abre aspas para o Botafogo. Confirmamos que Jorge Braga não está mais vinculado à SAF Botafogo. O clube buscará novos caminhos de gestão e está investindo em todas as áreas corporativas e do futebol. Alinhado com o perfil executivo definido e liderado diretamente por John Textor, em relação ao senhor Jorge Braga, é evidente que o mesmo abdicou do cargo de CEO quase imediatamente após a concretização da SAF, resultando na quebra das obrigações e deveres profissionais. Braga agora busca o pagamento do clube social e da SAF por serviços que foram, de fato, realizados por terceiros, resultando, infelizmente, em uma disputa judicial. A nossa atenção não será desviada. Nosso planejamento estratégico para os próximos anos visa um Botafogo forte e vencedor dentro e fora de campo, com seus torcedores orgulhosos e reposicionando nossa marca no mercado à altura de sua grandeza. Todos os esforços estão direcionados na construção de um projeto baseado em muito trabalho, ética empresarial e excelência competitiva. O Botafogo será conduzido por aqueles que estão totalmente alinhados e comprometidos com estes ideais. Nossa equipe é escolhida e está a serviço dos escolhidos. SAF Botafogo. Essa foi a nota oficial. A parte final aqui foi mais uma situação de palavras bonitas, né? Mas eu acho que o que interessa está mais em cima, né? O senhor Jorge Braga, é evidente que o mesmo abdicou do cargo de CEO quase imediatamente após a concretização da SAF. Isso aqui é uma acusação por parte do Botafogo, em que o Jorge Braga teria largado o trabalho. Aceitou ser CEO da SAF Botafogo e não compareceu mais. Isso aqui é uma acusação por parte do Botafogo até certo ponto grave, né? E segundo fontes que eu tenho do clube, o Botafogo tem gravado pelas câmeras do clube que o Jorge Braga, de fato, não trabalhou em 2022, praticamente. Se apareceu no clube 10 vezes, em 6, 7 meses, foi muito. Isso é o que eu tenho de informações de pessoas do clube, informações de bastidores colhidas pelo canal do Medeiros. Mas oficialmente o que o Botafogo falou foi isso. E vai muito ao encontro do que eu sei. Jorge Braga, é evidente que o mesmo abdicou do cargo de CEO quase imediatamente após a concretização da SAF, resultando na quebra das obrigações e deveres profissionais. Correto? Então o Botafogo acusa o Jorge Braga de praticamente largar o trabalho.
Braga agora busca o pagamento do clube social e da SAF por serviços que foram de fato realizados por terceiros. Ou seja, o Botafogo, além de dizer que o Jorge Braga largou o trabalho após a concretização da SAF, não compareceu mais o clube para trabalhar, segundo fontes que eu tenho, o Botafogo tem gravações que mostram que o Jorge Braga não comparecia ao estádio Newton Santos. O Botafogo ainda, em nota oficial, diz que o serviço em que o Jorge Braga busca o pagamento desse bônus, segundo o Botafogo, está na nota oficial, esse serviço foi realizado por terceiros. Porém, o Jorge Braga diz que isso está em contrato com o Botafogo, que caso o Botafogo virasse SAF, teria direito a um bônus. Então o Jorge Braga quer o que está no contrato. O Botafogo vai pelo lado do seguinte: está no contrato, mas de fato não foi o Jorge Braga que realizou o serviço. Colocou no contrato algo que ele não fez. Então o Botafogo diz muito claramente aqui o seguinte: Braga busca o pagamento do clube social e da SAF por serviços que foram de fato realizados por terceiros. Então a gente vai ter uma briga judicial longa envolvendo Botafogo e Jorge Braga. Porque o que está no contrato realmente é que o Jorge Braga deveria receber o bônus. Mas o Botafogo alega que ele não trabalhou para isso, mesmo que exista essa cláusula no contrato. E mais, o Botafogo diz que tem como provar que o Jorge Braga não participava participava das reuniões, mas não começou a participar mais do trabalho ao longo do projeto. Que quem realmente fez acontecer não foi o Jorge Braga. Então são acusações que são graves dos dois lados. Primeiro, Jorge Braga diz que o Botafogo não cumpriu o acordo. Já o Botafogo diz que o Jorge Braga largou o trabalho após a concretização da SAF e que o trabalho que ele diz ter direito a receber o bônus foi feito por terceiros. Assunto complicado, né? É claro que o torcedor, assim como eu estou tentando ser o mais imparcial possível aqui, tá? O torcedor, com a paixão, com o lado emocional, é óbvio que o torcedor sempre vai pro lado do Botafogo e vai ficar contra o Jorge Braga. É natural que o torcedor agora vai ficar com muita raiva do Jorge Braga e quer sempre que o Botafogo leve vantagem. Esse é o torcedor. Eu estou tentando passar para vocês aqui a informação, né? E tentar aí ser o mais isento possível nessa questão para deixar vocês bem informados. Então é isso que a gente tem de informações. O Botafogo tentando se defender e acusando o Jorge Braga de algumas coisas. Jorge Braga acusando o Botafogo de falta de acordo. E infelizmente teremos muito pano para manga ainda entre Jorge Braga e John Textor. Isso vai longe. Isso vai longe e eu espero, cara, que esse assunto finalize aqui, né? E deixa a justiça decidir e o Jorge Braga que siga a vida dele. Hoje o Botafogo tem que se preocupar com outras coisas e que venha um novo CEO e que dessa vez seja um cara de confiança do John Textor. Eu lembro que eu falava isso, falava, olha, o John Textor está chegando ao Brasil, ele precisa trazer um CEO da confiança dele, um braço direito. Na época eu fui muito criticado porque eu disse isso e a torcida gostava muito do Jorge Braga na época. A torcida, tá doido, Medeiros, Jorge Braga trabalha muito, Jorge Braga é isso, Jorge Braga é um cara que transformou o Botafogo, como é que você fala que o John Textor tem que trazer outro CEO, tu tá doido? Muita gente me criticando na época. Só que eu falei, John Textor precisa trazer alguém de confiança dele, um braço direito dele para ser o CEO. É um cargo de confiança. E aconteceu isso. Jorge Braga agora colocando o John Textor e o Botafogo na justiça, cobrando os direitos dele, o que está em contrato. E o Botafogo alega que o que está em contrato, de fato, não aconteceu. E teremos uma briga muito longa por aí ainda. Beleza? Essa é a informação. Fico até com medo de opinar alguma coisa, porque é um assunto muito delicado. Um abraço e até a próxima.